Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, sejam muito bem-vindos ao canal do IAG e vamos iniciar um novo trimestre, uma nova lição, louvado seja Deus por isso. E certamente essa temática será uma grande bênção como a anterior, que estudamos o livro de Josué, e neste trimestre, de janeiro a março, estudaremos sobre Cristo em Filipenses e Colossenses. Então estudaremos principalmente essas duas epístolas escritas por Paulo, em que dá uma ênfase de Cristo unindo o céu e a terra, Cristo como Filho do homem, mas também Cristo como Filho de Deus. E vamos então analisar todos esses pontos e certamente será para a nossa edificação espiritual, para que reflitamos em nossa vida o caráter de Cristo. Caso seja a primeira vez sua aqui no canal do IAG, nós somos um instituto, um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós avançamos em diversas frentes de trabalho, temos uma gráfica publicando, editando diversos títulos, principalmente dos escritos de Ellen White. Nós temos a escola missionária. Neste ano agora, vamos ter uma nova turma, estudando aí durante um ano as disciplinas teológicas, tendo experiências também missionárias, atividades práticas. Então, se você tem interesse em estar aqui presencialmente, ser um aluno do IAG, entre em contato conosco. Temos também agricultura, realizamos anualmente, periodicamente, melhor dizendo, congressos, e neste ano teremos, de uma maneira inédita, alguns seminários durante o ano. Então fique atento aí no canal, que tem novidade legal a este respeito sobre os seminários. O primeiro é agora em janeiro, os dias 16 e 17, eu estarei aqui apresentando um seminário Como Interpretar a Bíblia. Eu acredito que se você está acompanhando o canal, já deve ter assistido algum vídeo divulgando este seminário que nós teremos agora em janeiro. Então, se você tem interesse, entre em contato conosco para estar aqui presencialmente. E caso não seja possível estar aqui presencialmente, estaremos divulgando aqui no canal de uma maneira diferente, mas em breve falaremos um pouquinho a respeito disto. Eu estou aqui com meu querido amigo, convidado, não quero fazer um mistério neste momento, mas uma pessoa que tem edificado a todos nós com seus comentários, com a sua presença, e louvado seja Deus por isso. Moses Coutinho, vamos avançar juntos em mais um trimestre, eu fiquei feliz por isso. Em nome de Jesus, estaremos juntos. Amém, glória a Deus. Também estou bem feliz por isso. Espero que realmente esse trimestre também seja uma bênção, assim como foi o passado, né? Especialmente para nós e também para os irmãos. Sejam muito bem-vindos ao novo trimestre. Amém. E eu peço que você deixe o seu like, escreva aí nos comentários também algo que eu fiquei pensando para que vocês escrevam, de onde você está assistindo. Nós temos pessoas de diversos lugares, diversas cidades, diversos países. Então escreve aí, estou assistindo aqui pastor de tal cidade, tal país. Escreve aí porque eu fiquei curioso. Nós temos em média 8.000 visualizações e eu fiquei assim intrigado de onde essas pessoas estão assistindo, Moses. Porque às vezes a gente lê ali, eu estou aqui no Japão, eu estou aqui em tal país da Europa, eu estou aqui em tal país da África. Então deixe escrito aí de onde você está assistindo. E deixe também comentários pertinentes, comentários que vão agregar na recapitulação da lição, pedidos de oração também, que temos intercedido por esses pedidos, perguntas, caso você não tenha entendido um ponto ou outro que estamos comentando aqui, ou se você tiver uma outra pergunta dentro da temática, deixe aí nos comentários a sua pergunta, a sua participação ela é muito importante. E eu reitero para você compartilhar este material nas suas redes sociais, tudo isso é maravilhoso. Moses, vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus sabedoria para a recapitulação da lição de número 1 e principalmente aí para este trimestre. Quero mostrar a lição para você. Olha só que maravilha, né? A lição, adquira a sua lá no site da CPB. É interessante você fazer também a assinatura da lição para que você receba antecipadamente. Vamos, então, neste momento, fazer uma oração. Ore para nós, Moses. Oremos. Grande Deus e bondoso Pai que habita no céu, nós damos graças ao Senhor por mais um trimestre que se inicia e porque mais uma vez o Senhor vai nos alimentar através da sua palavra. Amém, Senhor. Nós pedimos que o seu Espírito prepare para nós este alimento e também prepare a nossa mente para absorver e reter cada um dos nutrientes espirituais que recebermos. Amém. Te pedimos que cuides e guardes cada um dos nossos amados ouvintes. O Senhor conhece as suas necessidades, as quais sempre deixam aqui também escritas, e nós rogamos que possas suprir as necessidades deles, cada um,
de acordo com sua santa e boa vontade. Amém, Senhor. Pedimos que nos acompanhe nessa jornada, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Essas são duas epístolas que eu já estudei, já li, já reli, provavelmente você também já leu algumas vezes. Caso não tenha lido, eu faço um apelo de início que você leia essas epístolas em uma sentada. O que eu quero dizer? Leia do primeiro versículo ao último versículo de uma vez. Quando nós recebemos uma carta, uma correspondência, hoje não está tão comum isso, mas quando você recebe um e-mail, quando você recebe uma mensagem, você lê essa mensagem de uma maneira integral. Então, para que você tenha uma visão completa dessas duas epístolas, leia do início ao fim. São epístolas pequenas, mas são epístolas extremamente relevantes. Elas apresentam a Jesus de uma maneira maravilhosa. E eu achei interessante, Moses, que o título da lição é em inglês, e aqui eu não vou falar inglês, tanto que eu nem pronuncio bem as palavras em inglês, mas já traduzindo para o português é unindo o céu e a terra. Daí vem Cristo em Filipenses e Colossenses. Então, quando vamos estudar essas epístolas, nós entendemos mais a respeito da encarnação de Cristo como Filho do homem, mas também de Cristo como Filho de Deus. Filipenses dá essa ênfase em Jesus Cristo como sendo Deus que se tornou um ser humano. Colossenses enfatiza a divindade de Cristo, que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, que através de Cristo Deus criou todas as coisas foram criadas por ele e através dele. Então nós temos revelações de Jesus maravilhosas e também expressões, né, do apóstolo Paulo para as igrejas ali de Colosso e Filipos também, em que nós podemos fazer aplicações pessoais. Então certamente será um trimestre maravilhoso, mas de início eu faço esse apelo, esse desafio para que você leia então integralmente, numa sentada mesmo, essas duas epístolas, Colossenses e Filipenses. Certamente será uma grande bênção na sua vida. Vamos falar um pouquinho da introdução antes de entrarmos lá na lição de sábado, da primeira lição que tem como título Perseguidos, mas não abandonados, porque como é um novo trimestre, sempre tem aqui uma introdução. E o autor ele vem falando a respeito de desafios. Moses, você já foi desafiado a fazer algo que você disse assim a princípio, isso aqui é impossível. Eu não me sinto capaz para fazer isso. Você já se sentiu desafiado dessa forma? Com certeza, Uhum. com certeza. Inclusive, só aproveitando para dar um testemunho, Uhum. um desses desafios era justamente ser capaz de falar em público. Para mim era algo impossível. Olha só. Quando, alguns anos atrás, né, na verdade, vocês não fazem ideia de como eu era tímido. Se estivessem 3 pessoas ao mesmo tempo olhando para mim enquanto eu dizia algo, já tinha efeitos físicos na hora. Ficava vermelho, o corpo esquentava, coçava, era coisa forte mesmo. E um dia eu orei e pedi ao Senhor, na verdade vários dias, né? Falei, Senhor, me ensina a falar, mas a falar a sua palavra. E ele realmente tem me abençoado com isso. Amém, louvado seja Deus. E eu acredito que esse seu sentimento de falar em público talvez tenha sido compartilhado a princípio pelos discípulos, que muitos deles eram iletrados, ignorantes, não todos, mas alguns eram iletrados e ignorantes no sentido assim, daquele conhecimento mais amplo das ciências, e eles se sentiram esmagados diante do desafio de pregar para todo mundo. Quando Cristo morre, ressuscita e antes de ascender aos céus, lá em Mateus 28, 19 e 20, ele dá a grande comissão para os discípulos. E eles deveriam então fazer discípulos de todas as nações, ensinando esses discípulos todas as coisas que ele tinha ensinado aos seus discípulos, batizando-os, discipulando de fato, e com certeza era uma missão extremamente desafiadora, porque quando a gente está falando do mundo todo, a gente está falando de culturas diferentes, de etnias diferentes, de línguas diferentes, de pessoas diferentes dentro dessa cultura. É o rico, o pobre, o instruído e o iletrado, pessoas com traços de caráter diferentes. Então, que desafio esmagador certamente foi para os discípulos, como é para nós hoje, de apresentarmos as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, para todo mundo. Então, o desafio ele é grandioso. E Paulo, quando ele foi chamado por Jesus Cristo lá na estrada de Damasco, Jesus deixou claro que ele também teria uma missão, um desafio grandiosíssimo.
Eu quero ler esse texto lá em Atos 26, versículo 18. A lição só fala aqui o verso 18, mas vamos ler desde o verso 16. 16 a 18. São as palavras de Jesus para Paulo. O que diz? Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que ainda te aparecerei, livrando-te deste povo, Dos judeus, no isso, caso aqui, e dos gentios, a quem agora eu te envio, para abrir-lhes os olhos e os converter-lhes das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Então Paulo seria o apóstolo que seria enviado aos gentios, mas ele também trabalharia entre os judeus e ele teria um desafio agora tremendo. E por que Jesus nos dá desafios aparentemente impossíveis? E o autor vem falando aqui algo bem interessante, para que possamos depender dele, ou seja, para que a suficiência não seja nossa, para que a nossa capacidade não seja nossa, mas seja aquilo que Deus nos capacite para fazermos, que nós nos sintamos totalmente dependentes dele para a realização daquela tarefa. Ou seja, ele nos deu a tarefa e ele agora nos capacita, nos dá poder para fazermos aquilo que ele mandou nós fazermos. E aqui Ellen White tem um texto que, para mim, é um dos mais poderosos dos testemunhos, lá em Parábolas de Jesus, página 192. Lê para nós aqui na introdução da lição, Moses, que diz: quando a vontade... Vamos ler esse texto, é maravilhoso. Olha só que interessante. Quando a vontade do ser humano colabora com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo o que deve ser feito em obediência ao seu comando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Olha que maravilha. Então, tudo aquilo que Deus pede, tudo aquilo que Ele promete, Ele nos habilita a cumprirmos. E quando a nossa vontade, que tem sinônimo de escolha, se une ao poder de Deus, a nossa vontade se torna onipotente, ou seja, nós podemos fazer todas as coisas que o Senhor nos pediu para fazermos. Pelo nosso poder? Não, mas temos que aceitar o chamado? Obviamente sim. Então, essas duas epístolas vêm falando e retratando Paulo ao ter aceitado esse desafio no campo missionário. Essas igrejas, não Colossos, mas Filipos, a igreja lá na cidade de Filipos, aos filipenses, foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo. Colossenses, não. Mas é fruto do seu ministério. Então nós veremos o desdobramento de Paulo ter aceitado esse desafio, estar sendo capacitado por Deus e estar realizando o impossível. E assim este desafio chega até nós também, que temos a missão de levar o evangelho eterno para todos os que habitam sobre a terra. Quem que vai nos capacitar? Certamente é Deus. Assim como todas as criaturas debaixo do céu, na época de Paulo, escrito lá em Colossenses, ouviram a respeito do evangelho, de igual forma, nesta geração, toda criatura debaixo do céu ouvirá a respeito do evangelho, e então virá o fim, Jesus Cristo voltará com poder e glória. Amém. Paulo ele foi bem sucedido na missão, porque ele entregou a sua vontade a Deus, e Deus o capacitou para realizar a missão, e assim deve ser conosco. O autor é esse doutor em teologia, diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. O seu nome é Clinton Wallen. Eu acredito que é assim que pronuncia, Clinton Wallen. Então, estaremos aí estudando essa lição, que certamente será uma grande bênção. Então, vamos avançar para a primeira lição. Tem alguma observação aí na introdução? Maravilha. Olha só que interessante aqui a imagem da lição. Nós temos uma pessoa num cárcere, uma plantinha sendo iluminada. E como que nós podemos entender essa imagem aqui, moça? A primeira lição ela vem justamente trazendo a informação das prisões de Paulo. Na verdade, as duas cartas que nós vamos estudar, Colossenses e Filipenses, foram escritas enquanto Paulo estava preso. Diga-se de passagem, a prisão e a perseguição eram meio que o pão de cada dia de Paulo, né? Ele passava muito por isso. E essa semana vem trazendo justamente a informação de que a prisão de Paulo, a perseguição, e não somente com Paulo, acaba transbordando para fora, ela na verdade nas mãos ou sobre os servos de Deus, ela na verdade se transforma em bênção, a maldição. E é justamente o que nós vemos, um homem preso,
mas a luz é um sinônimo, de alguma maneira, de uma guia, né? Aham. Então ele está preso, mas ele foi à prisão guiado por alguém, Uhum. e isso produz um fruto, ou seja, faz parte da missão dele estar ali, e ali mesmo, dentro da prisão, lugar escuro onde não poderia haver nada, está saindo vida. De alguma maneira, nós vemos esperança e resultado do trabalho, mesmo em meio às aflições, né? Exatamente. Como diz aqui o verso para memorizar, Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E aqui também, lá em Filipenses, traz a ideia de que Paulo aprendeu a viver contente em qualquer situação. Então aqui retrata de fato Paulo, que passou por muitas adversidades, mas muitas mesmo. Ele aprendeu a ver no desafio oportunidades para a glória de Deus, para a pregação do evangelho, para a manifestação de Jesus Cristo, para a revelação de Cristo através do seu sofrimento. E essa é uma lição para nós hoje, e é o que veremos durante esta semana. Você falou algo interessante aqui, Moses, que Filipenses e Colossenses foram escritas, essas epístolas, essas cartas foram escritas na prisão. E aí eu quero te perguntar, que prisão foi essa? Porque o autor aqui no sábado vem falando logo em seguida essa afirmação, que Paulo escreveu os livros Filipenses e Colossenses enquanto estava preso. E aqui cita a prisão lá da história da segunda viagem missionária de Paulo e Silas na prisão em Filipos. Sim. Não é essa prisão. Que prisão Então, é essa? parece que a Explica um história se pouco. cruza ali, né? Para quem não está familiarizado com o contexto, pode imaginar que seria a prisão em Filipos. Mas a própria carta aos Filipenses já resolve o mistério. Porque no capítulo 1 de Filipenses, no verso 13, diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas, na minha versão em King James diz em todo o palácio, mas a sua deve dizer outra coisa. O que Da diz aí? guarda pretoriana, Guarda provavelmente. pretoriana. E o que era a Aham. guarda pretoriana? Eram soldados Eram do os servos de imperador. César, os que trabalhavam na proteção dele. Aqui Uhum. fala palácio, meio que junta as coisas. Mas, se sobram dúvidas, na despedida, ele diz assim, na despedida da carta, verso 22 do capítulo 4. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Ou seja, nós estamos vendo que Paulo está preso, isso é óbvio, já vimos no começo, mas onde? Na casa de César, em certo aspecto, em Roma. Então, essa prisão que está sendo referida aqui, na lição, né, antes de começar a comentar a prisão em Filipos, na verdade é a prisão de Roma. Ali aproximadamente do ano 60 a 62, há aí algumas divergências, mas eu creio que não é o ponto central, porque são datas apenas aproximadas, né? Quando nós falamos de algo tão longe no passado, a gente natural. aproxima. Isso. Mas o fato é que ele estava em Roma, tanto para essas como para outras cartas. Então, Filemon, Efésios, várias cartas aí, Paulo estava, então, em Roma quando ele escreveu. E então, a partir daí, ele começa a narrar a sua história, a lição narra a história dele quando fundou a igreja de Filipos. É outra história, né? Ok, então tem duas prisões em Roma. Primeira é essa prisão aqui em que ele escreve Filipenses e Colossenses, e a segunda prisão já é a prisão aí do seu Onde ele vai ser martírio, se eu não me martirizado. engano, no ano 67 depois de Cristo. Mas durante todo o ministério de Paulo, ele foi preso, foi torturado, perseguido diversas vezes, e em Filipos foi uma dessas prisões. Tanto que a lição vem comentando a respeito, como Moses disse, das prisões que Paulo ele enfrentou. E a lição comenta, né, que eles, os apóstolos, os discípulos, sabiam como se alegrar em todas as circunstâncias. Então, nesta semana, refletiremos sobre algumas das situações enfrentadas por Paulo e que ele entendeu que havia um propósito maior em tudo o que acontecia. Por isso, temos muito a aprender com seu exemplo ao enfrentarmos provações. Então, vamos analisar aí um pouquinho a respeito disso. E só um detalhe interessante, essa primeira prisão de Paulo em Roma foi motivada por questões religiosas. Aparentemente, a sua segunda prisão teve um contexto um pouco mais de questões políticas, em que ele foi acusado de ter ateado fogo na cidade de Roma. Nós sabemos que foi o louco Nero, mas os cristãos e Paulo, eles foram acusados de terem ateado fogo, como se Paulo tivesse liderado toda essa situação. E a sua segunda prisão, que o leva ao martírio, foi por questões um pouco mais políticas. Mas essa primeira prisão, que começa lá em Jerusalém, em que ele é enredado lá pelos judeus e falsamente acusado, e daí depois vai para Cesareia, de Cesareia vai para Roma, e
as igrejas que ele havia plantado, seus discípulos podem ter visto aquilo como, quem sabe, um ponto fraco ali do seu ministério, ou o que vai acontecer agora, mas Paulo estava olhando para tudo aquilo como a providência de Deus, ele estava olhando para aquilo como uma oportunidade de alcançar aparentemente os inalcançáveis, como você disse aí em Filipenses, a casa de César. Não, imagina, o jeito que ele fala não dá a entender que ele era simplesmente amigo do pessoal ali. Ele diz assim, olha as palavras que ele usa. Vamos ler mais uma vez. Todos os santos vos saúdam. Interessante Principalmente isso. os que são da casa de César, ou seja, até dentro da casa de César tinha gente se convertendo. Exatamente. Como Paulo chegaria ali se não fosse pela prisão? Exatamente. Então ele via todas essas bênçãos e, na verdade, em outros lugares de Filipenses, a gente vê que Paulo, há uma coisa que não dava preocupação nele é ser perseguido, açoitado e preso. Nada disso, pelo contrário, tudo isso ele se gloriava nessas coisas. Né? Exato. E eu diria, até, não sei se a lição vai comentar isso mais pra frente, que Paulo, ele realmente sentia isso até por mais de uma razão. Primeiro, porque ele sabia o quanto Jesus havia sofrido por ele, quanto que ele era tudo para ele, mas também Paulo sentia em si mesmo aquilo que ele fez a igreja passar no começo da sua história. É verdade. Então, quando ele sofria, eu creio que ele pensava, não, realmente é isso que tem que acontecer. É isso que eles experimentavam, agora eu tenho a honra de estar experimentando isso por Jesus. Uhum. Então, Eu lembrei aqui da fala de Jesus para Paulo, e aqui Atos 9, versos 15 e 16, olha só o que o Senhor fala para Paulo. E só um detalhe interessante, muitos dizem que Saulo mudou o nome para Paulo. Essa não é uma verdade bíblica, a gente não encontra isso na Bíblia. O nome Saulo não mudou para Paulo, é que Saulo é o seu nome judeu e Paulo é o seu nome gentílico. Então, quando ele está se dirigindo ao mundo gentílico, é Paulo, mas ele não mudou de Saulo para Paulo. Isso daí não é bíblico, tá? Mas só um detalhe, uma curiosidade para vocês. Atos 9, do verso 15 a 16, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Na verdade, é Jesus falando para Ananias que ele Isso. deveria ir lá. Colocar as mãos sobre Paulo, né? E batizá-lo. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer ou padecer pelo meu nome. Então, certamente, Paulo enfrentou muitas situações adversas. Era como se a cada sofrimento que ele passasse, então, estou cumprindo a missão, mais uma etapa cumprida. Exatamente. De certa maneira. Né? Exatamente. Só um detalhe, pastor, não sei se você já iria avançar, só para resumir aquela questão que nós estávamos comentando anteriormente de como está dividida essa lição. Sim, muito bom. A primeira lição, número 1 aqui, ela vem trazendo o tema das prisões de Paulo, de certa maneira. E isso é incomum, né, entre uma carta e outra. Paulo estava preso quando escreveu as duas. E essa primeira lição, então, vai abordar um tema que é pertinente às duas cartas, tanto Colossenses como Filipenses. A segunda vai fazer a mesma coisa do ponto de vista das igrejas, vai analisar as igrejas de cada lugar. E aí, a partir daí, nós vamos estudar realmente, diretamente, o contexto das cartas. Então, do capítulo da lição 3 até a lição 7, estudaremos a carta a Filipos. E a partir daí, estudaremos o Colossenses até o final. Só para nós termos um esboço de como que está dividida a lição, né? Porque pode parecer confuso, vamos estudar Colossenses e Filipenses, mas a primeira lição vai em Colossenses, vai em Filipenses. Exato, um negócio meio misto, confuso não, né? Mas na verdade está dando um contexto para as duas, né? Sim, essa explicação é muito interessante para dar esse norte aí, como que será o estudo. Então vamos avançar. Domingo a lição tem como título Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, vem falando aqui a respeito das epístolas da primeira prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São essas 4 epístolas que são as epístolas da primeira prisão de Paulo em Roma. Isso por volta dos anos 60 a 62. Ele ficou 2 anos na prisão domiciliar. Essa prisão de Paulo em Roma não deve ser entendida como a segunda prisão, que foi de fato a final, que foi assim, na prisão Marmetina, se eu não me engano. Essa é a expressão, esse é o nome correto, em que era um lugar gélido, sujo, um lugar assim bem escuro, aquela caverna, vamos dizer assim, aquela prisão bem prévia da morte já ali. Exatamente, né? Bem drástica mesmo. Essa primeira prisão, quando nós vamos ler lá em Atos, no capítulo 28, nós entendemos que era uma prisão domiciliar, tanto que Paulo pagava o aluguel da casa.
Olha só que interessante aqui em Atos 28, versículo 16. Diz assim, ó: E, logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. Então ele ficava acorrentado a um guarda, mas numa prisão domiciliar, numa casa que ele pagava por conta própria. E olha só o que diz aqui, versos 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiro na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E aí a lição depois vem falando um pouquinho mais dessa prisão, mas é interessante que nesta prisão ele recebia visita, ele poderia escrever, ele poderia elaborar estratégias missionárias, ele poderia pregar o evangelho, nós veremos isso na lição aqui de domingo. Então era uma prisão que dava muita liberdade para o apóstolo Paulo, e foi ali com certeza um momento na providência divina em que ele pôde parar para escrever. Isso é uma coisa interessante, porque se ele não estivesse ali, por mais que ele tenha escrito epístolas no decorrer das missões, ali ele teve um tempo um pouco mais, entre aspas, tranquilo para escrever e também para acessar os inacessíveis, para pregar o evangelho àqueles que, de outra forma, como que seriam alcançados? Sim. Então a gente vê a providência de Deus. Como que Paulo é apresentado em relação ao aspecto da prisão? Como que ele se auto-intitula? Acho que a lição vem comentando também sobre isso, a respeito da sua prisão. Ele se considerava prisioneiro de quem? De Roma? Como que ele se chamava, De Jesus né? Cristo, né? E, Uhum. inclusive, falando mais uma vez sobre essa... voltando só um pouquinho do que você Sim. estava falando sobre o fato dele parar, Deus provavelmente, ou melhor, Deus certamente conduziu as coisas. Por quê? Porque a epístola aos Filipenses, a epístola aos Colossenses, aos Efésios, ela poderia ter sido uma bênção somente para eles. Mas Deus, em sua misericórdia, fez que essa pausa de Paulo fosse dedicada. Paulo podia ter ido diretamente aos Filipenses e falado com eles, poderia ter ido diretamente aos Colossenses, mas Deus fez que ele escrevesse essas cartas, porque agora elas são para nós. Uhum. Imagina. Então, até na prisão de Paulo, Deus estava pensando na sua igreja no futuro, quanto ela ia precisar da palavra. É verdade. Mas indo mais ao ponto que o senhor está dizendo aqui, Uhum. Efésios 3:1 diz: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E Filemão diz basicamente a mesma coisa. Uhum. Ou seja, Paulo realmente se via como prisioneiro de Jesus. Como o senhor bem leu em Atos, Jesus chamou a Paulo, e Paulo, em algum momento da história, ele faz questão de mencionar que ele não foi chamado como algum outro por homens, no sentido de um convertido vem e falou, vamos lá, igual você, pastor. Com certeza Deus também te chamou, mas não foi exatamente igual a Paulo. Uhum. Deus não veio audivelmente e falou para você, olha, vai para Damasco, depois eu vou te falar o quanto que você vai se parecer pelo meu nome. Uhum. Deus fez isso de maneira direta para Paulo. E isso fez com que Paulo tivesse uma urgência, um senso ainda maior daquilo que ele devia fazer. É verdade. E que ele, meio que Deus deixou ele inexcusável também, né? Imagina, Paulo duvidando depois desse tipo de aparição, da maneira como Deus falou com ele, Paulo na primeira prisão ou algumas prisões depois ele desanimar. Uhum. Paulo via as suas prisões como parte da sua missão. Uhum. Esse foi o resultado final. Sim. Quando nós olhamos, por exemplo, para Filipenses 1:12, diz assim, quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram, quais são essas coisas? Não só a prisão de Roma, todos os sofrimentos que ele passava. Exato. As prisões, os Apedrejamento, espancamento. Tudo isso foi para quê? Contribuíram para maior proveito do evangelho. Então ele cria exatamente o quê? Se eu estou sendo preso, isso vai cooperar com o evangelho de alguma maneira. Uhum. Por quê? Porque eu estou aqui servindo a Cristo. Se ele não quisesse, eu não estaria preso. Exatamente. Então, eu poderia dizer que aqui Paulo compreendeu plenamente que a aflição, na verdade, ela não é uma inimiga. Uhum. Nas mãos de Deus, ela é uma bênção e uma oportunidade, uma porta aberta, né, para pregar a palavra onde quer que fosse e a quem quer que fosse. Imagina, na primeira prisão, da história aqui na Filipenses, o que aconteceu? Quem prendeu ele foi convertido, o carcereiro e a família. Exatamente. E agora, na casa de César, estavam se convertendo os da casa de César. Então, ou seja, a minha missão, Jesus me levou exatamente onde eu devia estar. Eu não fui preso por acidente. Exatamente. E é interessante, né, que, como você disse, o carcereiro se converte na prisão de Paulo lá em Filipos,
e ele escreve a Epístola aos Filipenses numa prisão. Então é uma carta, de fato, é um povo muito relacionado à prisão de Tem um Paulo. significado Primeiro, grande. ele era prisioneiro já de Jesus Cristo, não de Roma. Ele foi para Filipos pregar o evangelho por ser prisioneiro de Cristo, mas não no sentido de cativeiro, mas de servo de Jesus Ele Cristo. se fez servo de Se Cristo. fez servo, é preso em Filipos, converte o carcereiro antes, tem a conversão de Lídia, e depois escreve a epístola numa prisão. O que eu queria comentar sobre isso é que essa visão que você nos trouxe e trouxe aqui para todos os que estão nos acompanhando, é uma visão que só pode ser discernida espiritualmente. Esses tempos eu estava assistindo um debate entre um cristão e um ateu. Não que nós temos que ficar assistindo debates, mas eu achei curioso, assim, a chamada, as duas figuras que estavam lá debatendo, eram figuras, assim, relevantes, cada um na sua área. Eu falei, esse debate deve estar interessante. E eu escuto para ouvir alguns argumentos pertinentes, e eu achei, assim, um tanto quanto não interessante, mas me chamou a atenção um dos argumentos do ateu, que ele fala assim, por que Deus, sendo então, se Deus existe, Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele permite o sofrimento na vida dos seus filhos? Eu, se fosse Deus, não faria dessa forma. E ele começa a pegar os seus padrões morais, a sua maneira de proceder para julgar a Deus. Eu falei, que audácia, que arrogância, me deu assim uma aflição mesmo estar ouvindo e vendo tudo aquilo. Mas por que pessoas assim não conseguem enxergar que no sofrimento, no caso aqui na prisão de Paulo, era também uma providência divina para salvar pessoas, para alcançar pessoas? Porque só pode discernir coisas espirituais quem está com o espírito. Verdades espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Então essa visão de que Paulo olhava para os desafios como uma oportunidade para a pregação do evangelho, você só pode ter um discernimento espiritual, porque isso parece que é loucura para aquele que não acredita em Deus. Como assim? Deus permite o sofrimento para que através do sofrimento pessoas sejam alcançadas. Isso não é amor, mas quem que disse que isso não é amor? A luz da eternidade, Paulo na eternidade, olhando para o carcereiro, será que ele não escolheria passar pela prisão lá em Filipos novamente? Isso de fato é uma revelação do amor. E a gente não vê Paulo em nenhum momento sendo autopiedoso, né? Eu tô aqui, aceitei o chamado, tô pregando o evangelho, eu só sofro, Deus não tem cuidado de mim. Paulo não tinha esse pensamento autopiedoso, pelo contrário, ele enxergava tudo como sendo a guia e a providência de Deus para que ele pudesse revelar através das marcas de Cristo que ele trazia sobre o seu corpo, revelar o evangelho e o caráter de Cristo para as pessoas. Amém. Então, e nós? Como que nós estamos lidando com os desafios da vida? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que responder trazendo para nós. Será que a gente está murmurando? Será que a gente está sendo autopiedoso? Ou nós estamos entendendo uma providência divina para que naquele momento você possa revelar o caráter de Cristo na sua vida, uma oportunidade para você pregar o evangelho? Então passe a olhar para as coisas de uma maneira espiritual e não pela carne, porque a carne nunca vai conseguir discernir situações como essas. Tem mais algum comentário aqui na lição de domingo? Avancemos. A lição de domingo vem trazendo outros aspectos que já comentamos na introdução, que a carta foi escrita em Roma, e dados aí da Epístola de Filipenses que o Moses já leu, que ele estava lá, pregou para a guarda pretorianos da casa de César. Então a lição de domingo vem falando esses pontos que já apresentamos na introdução. A lição aqui de segunda vem falando de Paulo em algemas. Então, vem trabalhando aqui praticamente a guia de Deus, né? Paulo, na segunda viagem missionária, eles estavam indo em direção à Macedônia. O que a lição aqui vem falando a respeito disso? Paulo em algemas. Eu não sei se a lição mais pra frente vai Também pegar trabalhar isso, né? especificamente, né, como que Filipos se transformou numa igreja, mas resumidamente eu creio que não vai trabalhar nisso. Paulo, na verdade, não tinha planos, né, de ir para Macedônia, não inicialmente. Macedônia, só para dar uma explicada básica aqui, na época do Império Romano haviam províncias, que eram como se fosse, vamos supor, de maneira didática, grandes estados do país romano, que na verdade era o Império, né? E dentro dessas províncias, que eram grandes territórios, haviam cidades específicas. Então, por exemplo, província da Ásia Menor, Éfeso, Laodiceia, Filadélfia, as 7 igrejas do Apocalipse, entre outras, estavam ali, na Ásia Menor. Agora, na Macedônia, que já é na região hoje correspondente à Europa,
nós encontramos outras cidades e uma delas é Filipos. Filipos, tem mais algumas cidades que eu não me lembro agora, mas estão várias cidades aqui nessa região e é na Macedônia. E Paulo não tinha esse plano inicial, até porque era um pouco mais distante de onde ele já trabalhava. Uhum. Então ele pretendia trabalhar na Ásia Menor ainda, e nós vemos na história de Atos, Deus o impediu 2 vezes de ir para as cidades da Ásia Menor, e então ele teve um sonho, uma visão, na qual um homem orava e dizia: venha Macedônia e ajuda-nos. Então Uhum. Paulo imediatamente toma seu companheiro e vão para a Macedônia. E Aham. a cidade onde eles começam a trabalhar é a cidade de Filipos, né? Que nós já vamos ver na terça-feira um pouquinho mais sobre a cidade em si. Não Sim. vou entrar nesses detalhes agora. Mas O que que acontece lá em Filipos, o né? que acontece lá em Filipos que é o importante. Primeiro ele encontra algumas pessoas com as quais ele começa a trabalhar ali, mas depois de um tempo ele é preso devido a um acontecimento que teve. E a lição vem nos trazendo justamente para nós meditarmos mais um pouco nessa questão das prisões de Paulo. Uhum. Tanto é que o título é Paulo em Algemas, né? Exatamente. E ela nos traz uma pergunta: como Paulo conseguia suportar as provações? Qual era o foco de sua vida? E ela traz o texto que eu acho que é válido ler, Sim. 2 Coríntios 4. Então ele foi Coríntios preso 4. em Filipos, daí tem também o relato que ele é preso em Jerusalém, ele é preso em Cesareia, ele é preso em Roma. Isso. A vida de Paulo, o ministério dele estava Cercado de prisões. cercado de prisões, né? Fazia parte realmente do seu trabalho. E agora nós temos aqui, vou ler aqui o texto que a lição nos traz. 2 Coríntios 4, a partir do verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Uhum. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. De modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Amém. E eu lendo isso aqui tudo, eu achei interessante, eu tive o seguinte pensamento, de que o sofrimento para um verdadeiro filho de Deus, que tem a visão espiritual, como o pastor estava dizendo, ele traz em resultado, porque o sofrimento é uma mistura, né? Ele é algo que geralmente, o ideal no Filho de Deus é que não fique sofrendo por coisas internas, né? Que o sofrimento venha de fora, mas ele causa então um sentimento também e um resultado que nós dizemos que é o sofrimento da pessoa. Uhum. Mas no Filho de Deus, o sofrimento ele atinge camadas diferentes do que em qualquer outra pessoa. Então é como se, em outras palavras, as ações que o mundo causa sobre os filhos de Deus são diferentes das causadas sobre qualquer pessoa. É como se alguém tentasse destruir a prata jogando ela no fogo. É algo assim. Exatamente. Se você pega uma madeira, um papel, alguma coisa nesse sentido, você joga no fogo, o que acontece? Será consumido. Será consumido, palha, será destruído. Mas, quando você pega um filho de Deus, que é como comparado na Bíblia a prata, comparado ao ouro, você joga no fogo, o que acontece? Purifica. Ele pode até arder, ficar incandescente ali, mas quanto mais tempo ele passa ali, mais limpo você sabe que ele vai sair. Ou seja, o resultado é totalmente diferente. Em outras palavras, se Paulo era humilhado e maltratado, ele reconhecia a sua pequenez e exaltava a Deus. Dizia, realmente, eu sou pó. Como disse aqui o verso 7, né? Para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós. E o que para os homens era terrível, o que era temível, o que era para fugir, para Paulo era um privilégio, em algum grau, participar do sofrimento de Cristo. Uhum. Ou seja, o mundo trazia um sofrimento, Satanás trazia um sofrimento esperando um resultado X e saía outra coisa. Um resultado diferente, um resultado Y. Era assim com Paulo e com todos os servos de Deus que entendiam isso. Se eles prendiam ele para impedir o avanço do evangelho, isso encorajava outros missionários. Olha só o que diz aqui Atos dos Apóstolos, página 70. De boa vontade teria Paulo dado a vida, se por esse meio pudesse trazer alguns ao conhecimento da verdade. E Filipenses... Exatamente. Você tem aí, pastor? Sim. Se tiver, pode ler para nós. Uhum. É no capítulo 1. Isso, no capítulo 1, verso 14. Exatamente. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor.
Imagina, então tudo que Satanás queria com o sofrimento e a prisão, ele estava colhendo justamente o contrário. Inclusive, eu não tenho esse texto, mas o Severino sempre faz menção dele, de que Paulo, quanto maior era o ódio em direção a ele, de maneira recíproca ele dava, na verdade, a mesma porcentagem em amor. E Imagina o dentro que é isso. disso, você vê a história de Paulo em Filipos no cárcere. O carcereiro queria ouvir os uivos de Paulo e Silas ao prender os pés deles no tronco, o que causaria já, porque eles tinham sido açoitados, causaria uma dor extrema, mas Paulo e Silas não eram homens normais, e eles estavam cheios do Espírito, e diz ali o relato em Atos 16 que eles estavam louvando a Deus, eles estavam salmodiando a Deus com cânticos espirituais, como diz Paulo lá em Efésios, que no capítulo 5, que deve ser o fato de nós estarmos nos enchendo do Espírito através dessas coisas, em que não tinha espaço no coração deles para o rancor, para o ódio, para a vingança em relação ao carcereiro. E daí diz o relato que teve um grande terremoto em que, humanamente falando, numa prisão, se tem um terremoto, todo mundo fugiria. O carcereiro seria responsabilizado por isso, ele estava a ponto de se matar, e Paulo intervém. E por que Paulo intervém? Ele poderia ter deixado o carcereiro se matar. Silas, fica quietinho, deixa ele se matar. Ele é um demoniado, ele é um demônio, Está sendo ele é usado um por filho de Satanás, está sendo usado por Satanás, o caráter dele está destruído, merece ir para o inferno. Ele poderia ter tido boas razões. Ele quis causar um grande sofrimento, mas Já Paulo está perdido. intervém. Exatamente, não faças isto contigo. Ou seja, Paulo, ele amou aquele carcereiro, é o que você está falando. O carcereiro deu para ele ódio, deu para ele coisas satânicas e demoníacas. Ele respondeu de que maneira? Com amor, com preocupação, com carinho. E daí, diante da revelação de filhos de Deus, aquele carcereiro falou: então, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E de Paulo nem fato foi o pregou que para ele. aconteceu. Exatamente. Paulo não falou nada Mas do não evangelho. precisava ter falado nada, né? Calma aí, era para ouvir uivos, ouviram louvores. Os prisioneiros ficaram, que homens são esses? Resumindo, o evangelho é amor, é o amor. Basicamente, Exato. se nós pudéssemos resumir tudo que é o evangelho, que é a salvação, o poder de Deus para a salvação, tudo isso é amor. Paulo não falou nada, ele mostrou, é isso aqui que é o evangelho. E o carcereiro se transformou no quê? Depois aceitou, a família dele aceitou também, e diz lá o relato que depois o carcereiro estava limpando as feridas das costas de Paulo e Silas. Então um demônio se converteu num filho de Deus, através da revelação do amor de Deus, através de um filho dele, no caso Paulo e Silas. Então de fato é isso, né? Paulo enxergava no sofrimento uma oportunidade para amar mais, para revelar mais o caráter de Cristo. O que muitas vezes a autopiedade no meio do sofrimento te impede de revelar o caráter de Cristo. Se você imagina Paulo e Silas murmurando na prisão e questionando a Deus o porquê eles tendo aceitado o chamado de pregar o evangelho estavam padecendo por Como aquilo. pregar o evangelho na prisão? O carcereiro jamais se converteria, exatamente. Exatamente. Realmente, eles fizeram... eu vou dizer a verdade, isso aqui é algo que é bonito de se ler, mas nós não sabemos o que nós faríamos estando na situação. Quer saber? Observe o seu dia, quantas vezes você reclama. Se você reclamar uma vez na sua vida, assim como pode acontecer na minha, acontece, reclamar por alguma coisa no nosso dia, nós não estamos prontos, porque nada é comparável a esse tipo de sofrimento, no qual eles não reclamaram nada. Se nós que não sofremos mal um espinho no pé, já estamos reclamando, Exatamente. realmente é uma repreensão para nós isso aqui. Exato, então a lição vem falando, né? Paulo sempre conseguia enxergar um lado positivo em meio a situações difíceis, circunstâncias desafiadoras, e isso lhe dava forças para suportar as pressões. Mesmo enfrentando todos os ataques de Satanás, ele tinha certeza de que Deus não havia desamparado. Então era uma revelação de que sobre ele estava o Espírito de Cristo. Eu quero falar agora bem assim olhando para o teu olho. Se você amar verdadeiramente, você será perseguido. Quer seja dentro de casa, no casamento, pelos filhos, pela família, no trabalho, pelos amigos, na igreja. Se você revelar o amor de Deus, de Cristo, verdadeiramente na tua vida, você padecerá perseguição. Não, como diz Pedro, para os cristãos da Ásia Menor, que a gente pode colocar os cristãos que foram, muitas vezes, resultado do ministério de Paulo. Não
Não julguem estranho o fogo ardente que está entre vós. Ou seja, essas perseguições é comum de todo filho de Deus. E por que vocês estão padecendo isso? Porque sobre vocês repousa o Espírito de Cristo. Então, se vocês estão amando verdadeiramente, vocês padecerão perseguição. E Paulo sabia disso. Por isso que para ele o sofrimento não era cruz, era glória. E a glória não era dele, era de Deus para a salvação daquele que cria. Parece que, em certo aspecto, refletir a Cristo ou repetir o caráter de Cristo em sua própria vida significava também viver tudo que Cristo viveu. Então, o que você quer? Se você quer que todo ser humano almeja? Todos queremos a vida eterna. Todos queremos a salvação. Tanto é que se a pessoa escolhe uma maneira de se suicidar que seja lenta ou complexa, ela tende muito a desistir. Ou seja, todos nós nascemos para viver eternamente, ter a vida, ter paz, afastamento do pecado. Mas como isso é possível? Teve alguém que conseguiu isso? Sim, Cristo. Ele veio, ele ressuscitou, e essa ressurreição agora lhe permite estar num lugar de glória. Se você quer fazer exatamente a mesma coisa, você tem que andar o mesmo trajeto. O trajeto de Cristo antes da ressurreição da glória foi a morte e o sofrimento. Exatamente. Então, Paulo entendeu isso claramente. Agora eu estou em Cristo. Então, tanto no bem como no mal, na dificuldade, no sofrimento, na bonança, eu estou em Cristo. E é Ele que está operando o viver dele em mim para que eu possa, como diz aqui em Filipenses também depois, sofrer por Ele para que eu tenha a esperança de ressuscitar como Ele também. Uhum. Exatamente isso. Amém, louvado seja Deus. E aqui a pergunta de número 3, quais recursos espirituais Paulo tinha para enfrentar as dificuldades? E o texto diz, né, 2 Coríntios também, não leremos, mas ele tinha a palavra da verdade, o Espírito Santo, ou seja, as Sagradas Escrituras, as promessas de Deus, a presença do Espírito, o ministério dos anjos, tudo o fortalecia para passar por todas essas situações. Então, é aí que nós devemos nos apegar em meio às lutas e provações, devemos nos apegar às promessas de Deus, à palavra de Deus, à presença do Espírito de Deus, para que revelemos que somos ministros de Deus, que somos pregadores do Evangelho, que somos filhos do Senhor. Pastor, Sim. antes de avançar, não quero me demorar muito, mas esse texto foi posto na lição e eu creio que nós não podemos Sim, vamos ler, claro, deixá-lo com certeza, passar. por favor. Ele não está de maneira tão continuada com o que nós estamos lendo, mas aqui está conectado de alguma maneira, né? Pela questão que Paulo, por estar cheio do Espírito, era o que o capacitava a passar por toda a Isso. provação. E então, quando nós falamos de toda aprovação, assim quando se fala de que Jesus ele veio como os irmãos e sofreu tudo como os irmãos, é muito comum as pessoas tentarem entender que foi no sofrimento no sentido de ter apanhado, de ter sido preso, mas o poder que é dado para nós superarmos isso também é dado para nós superarmos outras coisas. E é isso que a lição está trazendo aqui. Exato. Está dito aqui assim: o Espírito Santo torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivado para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Amém. Olha só que texto potente, né? Eu não Tremendo entendo mesmo, como lindo. pessoas em nossa igreja conseguem descrer de uma mensagem como essa. É né? verdade. Realmente só pode ser uma infiltração do inimigo no nosso meio, porque nós somos muitas vezes chamados de dissidentes por defender de maneira muito intensa esse ponto, mas está na lição da escola sabatina. E está muito claro, né? Não é um texto assim escrito numa língua morta, há 2000 anos, que a gente tem que ficar assim tentando entender o significado das palavras. Tá numa língua viva, é só ler uma vez que qualquer pessoa consegue entender, tá muito claro, né, a Sim, respeito do poder do E eu Espírito. creio que é por isso que ninguém passa a experiência de Paulo nos nossos dias. Não posso dizer ninguém, não conheço, né? Aham. Mas poucos hoje passam realmente a experiência de Paulo, de ser capazes de suportar a tudo. Por quê? Porque não entenderam que quando Deus vem, ele vem mudar tudo. Exato. Ele vem te dar poder para resistir, vencer a tudo. Não só as coisas externas, as dificuldades que o mundo te traz. Hoje em dia existe um evangelho coach de enfrentar as dificuldades que vêm na sua vida. Mas Deus quer vencer tudo na nossa vida. E a maior dificuldade que existe é o pecado. É E verdade. o poder do Espírito está para nós vencermos todas essas Na coisas. sua plenitude, amém. Louvado seja Deus. Você está curtindo essa recapitulação? Deixa seu like, deixa seu comentário, um texto aí que vai agregar. Não se esquece de deixar aí de onde você está assistindo, isso vai ser bem interessante para nós. E vamos avançar aqui, lição de terça, Paulo em Filipos, que vai falar agora um pouquinho mais a respeito desta cidade que tinha toda a sua relevância no Império Romano. Então,
Moses, fala um pouquinho aí para nós sobre Filipos, por que que ela era uma cidade principal, né, no distrito da Macedônia, a respeito aqui de algumas características que tornaram essa cidade interessante para Paulo alcançar. Obviamente, Deus através de Paulo, né, porque Paulo estava indo numa direção, Deus, pelo Espírito Santo, os encaminhou até lá, mas por que que Deus queria essa cidade? Instituir ali uma igreja e, através dessa cidade, alcançar outras cidades. Qual que era a relevância histórica dessa cidade aqui? Certo. Só uma curiosidade, Aham, Paulo, quando ele foi a Filipos, ele estava com 3 acompanhantes, né? Estava Paulo, estava Silas, Timóteo e Lucas. exato. Nós não sabemos exatamente, talvez Lucas e Timóteo não estavam no momento da confusão na qual Paulo foi preso com Silas, mas eles foram juntos para essa cidade, Deus os guiou para lá. Nós já comentamos então sobre a questão da província, né, da Macedônia, e ali Aham, Filipos, que era uma das principais cidades, por quê? Porque Filipos, na verdade, ela era uma colônia romana. O que significa isso? Isso nós vamos trazendo para a nossa atualidade, ou pelo menos um pouco mais perto, né, que não é a nossa atualidade também. Quando nós falamos de colônia, é um território de um país que, na verdade, está em outro lugar, não naquela linha inicial do que era o país. Então, por exemplo, quando o rei de Portugal veio para o Brasil fugindo de Napoleão, ele transferiu para cá o reino de Portugal. Então, Portugal agora era um reino com 2 territórios, um lá na Europa e outro aqui na América do Sul. Mas tinha as mesmas regras, as mesmas leis, e era assim com uhum, a cidade de Filipos. Ela era uma colônia romana, ou seja, as leis que eram aplicadas ali eram exatamente as mesmas de Roma, os direitos dos cidadãos eram exatamente os mesmos. uhum. Inclusive, quem nascia ali era naturalmente considerado cidadão Já romano. romano. E Aham, aí tinha isenções de impostos e todos os benefícios de fazer parte uhum, do Império Mundial naquele momento ali, né, que era aham. Roma. E por ela também, por essa cidade de Filipos, passava a Via Inácia, que era como se fosse uma grande Esse ponto eu acho que é rodovia. muito interessante, sim. Era uma grande via que ligava o Oriente a Roma. Era Uhum, uma estrada gigantesca de terra que passava por várias cidades, desde a Ásia ali também, passava por Filipos e ia até praticamente a Roma. Não chegava a Roma porque aí tinha um pequeno pedaço de barco que tinha que cruzar. Não temos um mapa aqui agora para ver. Mas provavelmente Paulo andou por essa estrada. Por quê? Porque a Bíblia traz que ele desembarcou em Neápolis. Ele não desembarcou diretamente em Filipos. E dali ele foi para Filipos. Ele não pregou em Neápolis. De alguma maneira também Deus o conduziu para que fosse diretamente a Filipos, que era uma cidade muito importante e de onde também provavelmente o evangelho se expandiria com mais uhum. eficácia, né? A partir dali. E estando ali, Paulo teve um bom começo, né? Porque a primeira pessoa que ele encontrou foi Lídia, que era uma mulher, uma comerciante de púrpura, né? Aham. Ela e outras mulheres que se reuniam para lavar E só coisas um ponto no rio. interessante, né? Aqui em Filipos, Paulo, é, até onde eu lembro, né, ele não encontra uma sinagoga onde ele pudesse. Porque ele tinha uma estratégia. Ele chegava numa cidade, ia até uma sinagoga, trabalhava primeiramente com os judeus, alguns acreditavam, outros não, e gerava ali já uma contenda. E os que acreditavam já se reuniam numa casa, e essas pessoas, com a influência delas, já ia alcançando os gentios que estavam ali também naquela cidade. Paulo depois se dirigia diretamente também aos gentios. Então, dá para observar essa estratégia missionária. Mas Paulo chega em Filipos, em que alguns historiadores dizem que haviam judeus, se eu não me engano, 10 mil judeus, posso estar fazendo confusão aqui, mas tem esse aspecto histórico, mas não havia ali sinagoga, por algum motivo. Então Paulo se retira para fazer o quê? Para guardar o sábado. E muitos dizem que Paulo só ia à sinagoga, só guardava o sábado por uma estratégia missionária, mas Paulo aqui, em Atos 16, claramente ele está guardando o sábado, não tendo sinagoga conforme o mandamento. Exato. Então esse texto aqui, ele não tem como ser, não que a lição está falando sobre isso, só quero reiterar esse ponto, porque não tem como você passar por alto. Paulo guardava o sábado do sétimo dia e não era só uma questão de estratégia missionária, mas porque ele, como judeu e cristão, ele guardava o Sim, mandamento feito, criado por Jesus e reiterado por Jesus, e Paulo certamente vivia, guardava e ensinava isso, e daí ele encontra algumas pessoas, né, nesse descanso na beira de um rio, que eles se retiram para orar.
Sim, só retificando então, pastor, na verdade essa quantidade de judeus é realmente na igreja de Colossos. Ah, Colosso, então eu que fiz Isso. essa confusão. Tanto é que não Que havia eu uma... também, eu Isso. tava assim, mas como não teria sinagoga com Exato. tanto Não, judeu? não havia quase judeus aqui, na Ah, verdade, né? então foi isso. Então Paulo Aham. se reuniu e, como o pastor está dizendo, ele se reuniu na beira do rio para fazer oração. Não foi para pregar. Ele está dizendo que ir se reunindo ali onde se costumava fazer oração, e então ele começou a falar com as mulheres que se reuniam ali. E Uhum. uma delas, que era Lídia, uma comerciante de púrpura, né? Eu até me equivoquei aqui também, na questão de, no automático, eu acabei dizendo que as mulheres iam ali para lavar alguma coisa, mas na verdade não tem nada a ver. Essas mulheres iam ali justamente também porque era um momento de oração, essas pessoas ali se reuniam, né? Mas o fato é que essa Lídia, ela se converteu, ela adorava a Deus, aqui o verso diz, né, que ela já adorava a Deus, o verso 14 de Atos 16. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia. E o Uhum. Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Uhum. E a partir daqui, então, nós temos a primeira igreja, que foi na casa de Lídia, a primeira igreja ali da cidade de Filipos. E depois disso é que Paulo teve os seus sofrimentos, né, quando houve uma A moça começou prisão, né? a persegui-los ali e proclamar. Isso aqui é uma outra história, né, que poderia ser avaliada em outro momento. Mas basicamente Paulo expulsa o demônio de uma moça que trazia lucro a certos homens. Eles denunciam então Paulo. Paulo é preso injustamente porque ele não poderia ser preso, mesmo que realmente estivesse fazendo mal. Paulo, como cidadão romano em uma cidade com direito romano, ele não poderia ser preso sem julgamento. Aham. Tanto é que na hora que acontece o terremoto, eles vão dizer para ele ir embora, ele diz: não, vocês me prenderam sem julgamento, vocês têm que vir aqui e a gente vai conversar. Vocês vão pedir desculpa agora do que vocês fizeram, né? E quando as pessoas souberam disso, eles ficaram atemorizados, né, os maiorais ali. E apesar dos sofrimentos, como nós já vimos, né, que ele foi torturado, foram presos e torturados, né, houveram frutos ali também na família do carcereiro e, no fim, já comentamos, a igreja dos Filipenses foi uma das igrejas que mais apoiou, na verdade, a igreja que mais apoiou Paulo em sua missão depois disso também. O tempo inteiro vocês podem ler depois, quando fizerem como o pastor falou, sentarem de uma vez para ler, vocês vão ver o quanto que Paulo era grato aos filipenses. Vocês vão ver o quanto que Paulo era grato aos filipenses pelo cuidado que eles tinham com ele, enviando o que ele precisava, enviando pessoas para apoiá-lo. Uhum. Então, no fim, todo aquele sofrimento, na verdade, ainda produziu ainda mais fruto para o próprio Paulo, né? Exatamente. Então, assim, eu achei interessante o final aqui da lição. E só um detalhe interessante, né? A língua oficial era o latim, mas, de uma maneira geral, eles falavam o grego. Era o idioma mais comum nos mercados e na região. E aqui, o último parágrafo diz: o Espírito Santo guiou Paulo a Filipos porque sabia que a cidade seria um ponto estratégico para a expansão do evangelho na Europa, apesar das perseguições que viriam. Por mais cruel que seja, a perseguição em algumas circunstâncias pode abrir oportunidades para que o evangelho alcance pessoas que, de outra forma, talvez nunca o ouviriam. Então, isso só pode ser discernido espiritualmente, porque humanamente falando, parece que é até um contrassenso, né? Por que que Deus permite o sofrimento para que você pregue o evangelho, que vai fazer com que as pessoas acreditem numa esperança de um dia não existir um lugar em que haverá sofrimento? Parece um contrassenso, mas a maneira como Deus guia e conduz todas as coisas é totalmente diferente da maneira como o homem, no seu julgamento extremamente finito, na sua visão tacanha de todas as coisas, pode ter o discernimento. Então, isso é muito interessante a respeito da guia de Deus. Vamos avançar aqui para quarta-feira, Paulo e Colossos, porque não diz Paulo em Colossos, agora é Paulo e Colossos. E por que isso, né? Não há registros de Paulo visitando os colossenses, tanto que diz que eles nunca ouviram face a face, se eu não me engano é Colossenses 2, verso 1. Não é o verso 1, 2 verso, é isso mesmo, 2 verso 1. Colossenses 2, verso 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então, por mais que não tenha sido Paulo diretamente que tenha pregado em Colossenses, foi um discípulo seu, Epáfras. Então, o evangelho chegou à cidade de Colossos por meio de Epáfras. E provavelmente esse Epáfras, ele foi convertido no ministério de Paulo em Éfeso. Então, ali, Paulo se demorou em Éfeso,
E esse Epáfras se tornou discípulo de Paulo, e Epáfras vai para Colossos, prega o evangelho ali, e então funda uma igreja que é chamada aqui de os Colossenses, né? Aqueles que estão em Colosso. Muito interessante isso, né? Sim. E vamos falar um pouquinho mais dessa lição de quarta-feira, Paulo e Colossos, a respeito das informações aí dessa cidade também. Sim, só para deixar ainda mais claro, né, o pastor já deixou claro, mas vocês podem encontrar aí a história de quando Paulo esteve em Éfeso, a partir do capítulo 19 de Atos ali. Ele esteve ali 3 anos, e o trabalho ali foi tão intenso, tão bom, tão forte, né, que no final o verso 10 diz assim: Isso continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. A Ásia, como eu disse para vocês, a Ásia Menor ali, era uma grande região onde haviam várias cidades, entre as quais estava Éfeso, mas também estava Colossos. Então toda aquela região foi evangelizada a partir daqui, do trabalho que Paulo fez aqui. Alguns até dizem que provavelmente Epáfras também poderia ter conhecido o evangelho lá no começo de Atos, quando Deus derramou o Espírito e Pedro pregou para uma multidão, mas é muito mais provável que ele tenha aprendido aqui. Sim. Tanto é que depois, de alguma maneira, Epáfras foi parar junto com Paulo numa prisão também, né? Ele é chamado de companheiro de prisão por Paulo depois. E nós podemos ver as informações sobre Epáfras aqui no livro de Colossenses também, vocês podem ler em suas casas depois, mas o capítulo 1 já traz algumas informações nos mostrando que, na verdade, o homem que poderia ter ensinado o ministério para eles ali, o evangelho, seria Epáfras, e não somente ali. Epáfras era um evangelista também em Hierápolis e Laodiceia, que também eram pastoreadas por ele. Ele não era o ministro somente de Colossos, ele levou o evangelho a mais de uma cidade. Né? E dessa forma que o evangelho foi levado a todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, através de Paulo diretamente, mas também através dos discípulos de Paulo, daqueles que aceitaram as pregações de Paulo. Então Paulo ele tinha de fato uma estratégia evangelística de pregar diretamente, mas também de estar levando o evangelho através dos seus discípulos e cooperadores, seus colaboradores, e Epáfras era um deles. E a cidade de Laodiceia ficava a sudeste da cidade de Colosso, a 15 quilômetros, tanto que Paulo fala que a epístola aos Colossenses também deveria ser lida pelos Laodicenses. E vice-versa. Né? E vice-versa. Tem uma carta perdida por aí que foi enviada para os Laodicenses, mas ela não chegou a nós. Né? Exatamente. A que chega a nós está lá em Apocalipse 3. Exatamente. E essa, porque nós podemos imaginar que seja um conteúdo similar em certo aspecto. É verdade. E que mais informações temos aqui? Que eles eram pagãos, obviamente, mas adoravam aí inúmeros deuses, as práticas pagãs. Fala um pouquinho para nós, moço. Sim, na verdade, Colossos era justamente conhecida por ter uma variedade enorme de religião. Haviam morado muitos judeus ali naquela cidade, aí sim, até aquela questão dos 10 mil que você falou, mas há registro de que chegaram a haver 50 mil judeus nessa região. Então, houve certamente presença judaica, mas eles tinham o culto à deusa romana Cibele, que era considerada a mãe de tudo, ou a mãe de todos os deuses, alguma coisa nesse aspecto. Ela era reverenciada, e, além disso, eles também tinham influência religiosa vindo de todo o mundo, até da Índia, da região da Índia, ou seja, havia uma grande mistura realmente de religião ali. E eu não sei se a lição vai trazer, mais uma vez colocando, né? Eu creio que vai trazer isso ainda, como que se formou a religião de Colossos, mas ela era basicamente um resumo de tudo. E isso estava tentando entrar... Era uma nova era, assim, né? Um negócio assim... Algo estranho, como eu estava comentando com o pastor anteriormente, uma questão de dualismo. O mundo espiritual, super elevado, que nunca tocaria o mundo terreno para não se contaminar, e o mundo terreno onde tudo é absolutamente mal. E aí, daí surgem todo tipo de heresias também. Asceticismo, docetismo, que nós vamos provavelmente dissecar isso com o restante da lição daí para frente, né? Mas essas eram influências que formavam a mente dos colossenses e que certamente poderiam ter influência sobre a igreja e foram a razão para a escrita dessa epístola, inclusive. Exato. Quando a gente fala de epístola, só um detalhe interessante. É como se fosse uma ligação em que a gente tem apenas o áudio de um lado. Então a gente tem a epístola de Paulo aos Colossenses. Pelas informações que encontramos na epístola, podemos deduzir coisas, mas existem informações extra-bíblicas que nos ajudam a entendermos o contexto da época,
a questão cultural, religiosa, política, costumes da época, que nos ajuda a entender este outro lado da ligação que nós não temos o registro. Então nós temos apenas um registro extra-bíblico e aquilo que nós encontramos na própria Epístola aos Colossenses. Então, por meio da junção dessas informações, deduzimos, então esse era o desafio, por isso que Paulo falou isso e aquilo, mas existem pontos que sempre fica uma lacuna, não tem como bater um martelo, ou seja, era assim, foi desse jeito, são deduções que acabam não atrapalhando no todo da interpretação e da extração aí dos princípios bíblicos e de uma boa aplicação da palavra de Deus também. Então, existe aqui em Colossos um outro cristão, um outro converso que vai gerar uma outra epístola também da prisão. Quem foi esse aí relacionado a Colossos? Sim, nós temos aqui a história de Onésimo também, né? Que tem um livro na Bíblia somente meio que focado nele, que na verdade é a Epístola a Filemon, que era um converso de Colossos, da cidade de Colossos. E se nós olhamos lá o livro de Filemon, vamos olhar rapidamente para ver um pequeno detalhe que eu achei interessante. Filemon é apenas um livro de um capítulo. Diz assim, vamos ver do verso 1, verso 2 e verso 3. Logo antes de Hebreus aqui. Leia para nós, por favor, pastor. Filemon 1, do 1 ao 3? Isso. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, novamente essa expressão, né? E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo, então aqui nós vemos que ele saúda Filemon, e vários estudiosos tendem a crer que, na verdade, Áfia e Arquipo eram a família de Filemon. A Áfia seria a esposa dele, Arquipo, seu filho. E ali resume tudo dizendo que a igreja que está em tua casa, se referindo a quem? A Filemon. Quando ele fala tua, né? Não a sua, a casa de Arquipo, mas a tua, Filemon, que eu estou falando com Filemon. Então havia uma igreja na casa de Filemon em Colossos, provavelmente era a igreja dali. Se houvesse mais uma, pelo menos seria uma delas essa aqui, né? Mas o foco aqui é falar sobre Onésimo, que é mencionado também lá na Epístola aos Colossenses. No final ali, no verso 9 do capítulo 4. Juntamente, ele está enviando alguém, Tíquico, né, que era o mensageiro de Paulo, e o verso 9 diz, juntamente com Onésimo. Ou seja, Tíquico enviaria a carta para Colossos e Onésimo iria junto. Já vamos falar sobre a história de Onésimo, né? Mas fala que Onésimo, amado fiel irmão, que é um de vós, eles vos farão saber as coisas que aqui se passam. Então ele seria enviado para... Juntamente com a carta. Isso, juntamente com a carta e com Tíquico de volta para Filemon. Por que de volta? Porque Filemon era o dono, o senhor de Onésimo, que era um escravo fugitivo de Filemon. Só que em algum momento ele se encontrou com Paulo, esse escravo, e se tornou, na verdade, um servo para Paulo. Muito útil para Paulo. Exatamente. E Paulo agora, ele falou com Onésimo, e pelo bem da justiça, o correto era que Onésimo fizesse o quê? Que Onésimo voltasse para o seu senhor. E agora ele também se dirige ao seu senhor em algumas palavras, né, que estão sendo referidas tanto aqui como em Filemon, que nos mostram que Paulo gostaria que Filemon tratasse Onésimo não simplesmente como um servo, mas como um servo, primeiro, de Filemon, ou melhor, um servo de Cristo, um servo de Paulo e de Filemon, ou seja, Filemon estava em terceiro ali, se nós formos ler ali, né? Ou seja, ele era um missionário, ele trabalhava primeiro para Cristo, então não trate ele simplesmente como um servo humano, como qualquer um. Trate como irmão. Isso, como irmão, como alguém que realmente foi um servo para mim também nas dificuldades, e dessa maneira até você me abençoou, ele fala entre linhas ali, né, para Filemon. Então são mencionados esses aqui também nessa carta, né? O que eu acho interessante é que Onésimo significa útil. E existe um trocadilho aqui no grego que passa desapercebido para nós, leitores aqui do português, que está aqui no versículo 11. Olha só que interessante. Vamos ler o verso 10 e 11 de Filemon. Peço-te, Paulo pedindo para Filemon, por meu filho útil, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha agora o verso 11. O qual noutro tempo te foi inútil.
ou seja, antônimo de Onésimo. Mas agora a ti e a mim muito onésimo, útil, eu tu tornarei a enviar. Então Paulo está falando, agora ele é onésimo mesmo, né? Para Jesus, para mim e é para ti, e o receba agora como irmão. Então a gente vê a transformação que o evangelho opera, né? Em trazer a unidade, trazer de fato uma reconciliação, e é o tema de fato de Filipenses e Colossenses, né? Cristo nos reconciliando, Deus reconciliando consigo mesmo a humanidade através de Cristo. Então a gente vê isso aqui de uma maneira muito clara através aqui também da epístola a Filemon. Muito interessante. Vamos avançar aqui então para o fim da lição, uma lição que está sendo maravilhosa, que tem aqui aspectos introdutórios, históricos, e termina falando a respeito das igrejas de Filipos e Colossos, como que eles são tratados, como que eles são chamados, a respeito de colaboradores de Paulo também, que eram enviados para pregar o evangelho, ou seja, Paulo tinha uma estratégia missionária. Vamos falar aqui como que Paulo se dirige aos filipenses e como ele se dirige aos colossenses. Certo. Uma coisa está em comum, na verdade, na maioria das cartas de Paulo, né? Que ele chamara os irmãos de santos. Isso para nós pode parecer estranho. Imagina que um pouco católico, alguma coisa assim. Católico, mas eu até diria assim, estranho hoje, porque você não vê nenhum pastor chegando no púlpito dizendo: Feliz sábado, santos irmãos. Nós temos medo de chamar os irmãos de santos, né? Porque a gente não conhece o caráter. Mas Paulo conhecia o caráter de todo mundo de Filipos e Colossos? Não. Então como é que ele poderia chamar de santos? Creio que há todo um estudo que nós poderíamos fazer só em cima disso. Mas, basicamente, a santificação não é um estado, é um caminho no qual nós entramos. Óbvio que chega a santificação no ponto de que nós somos santos em Cristo Jesus, totalmente longe do pecado, mas existe aquela caminhada cristã na qual todo o servo de Deus entra. E assim Deus olha para essa estrada e todos aqueles que estão ali dentro são chamados santos. Dessa maneira, Paulo via todas as igrejas. Todos aqueles que aceitaram andar no caminho de Deus agora eram chamados santos. Porque havia dois níveis. Tanto é que em Filipenses ele vai falar, em Efésios ele vai falar sobre isso. Ele fala da perfeição. Não que eu haja alcançado, mas nisso que já somos perfeitos, fica aquele negócio, mas como assim? Existe dois entendimentos sobre o que seria isso, né? Um é estar andando no caminho de Deus e o outro é chegar no final. É isso mesmo. Então nós todos estamos no caminho de Deus e você pode ter isso em mente. E eu creio que isso nos guardaria também de criar litígio, de julgar nossos irmãos, se nós tivéssemos coragem de chamar nossos irmãos de santos. Se Deus permite que nós chamemos alguém de santo, quem somos nós para falar mal deles? Né? Exatamente. Mas eu achei isso bem interessante. Paulo chama até os Coríntios de santos, uma igreja que estava com problemas terríveis. Exatamente. Então, eu achei isso muito interessante na introdução de Paulo, que ele sempre faz. Mas a lição também nos traz o entendimento, especialmente a partir de Filipenses aqui, de que a igreja ela não estava nas mãos de um só homem, né? Não era uma pessoa que tinha que fazer todo o trabalho sozinho. Na verdade, qual foi a ordem de Cristo quando ele disse para os discípulos irem pregar no mundo? Ele falou: ide, fazei discípulos. Então era para eles repetirem a obra de Cristo. E isso se tornaria uma obra exponencial, assim como uma árvore, que tem uma raiz, um tronco ali firme, e que desse tronco saem galhos que vão se dividindo, até que eles enchem toda a visão ali da pessoa numa árvore. E assim o mundo deveria ser preenchido com pessoas trabalhando umas com as outras, fazendo discípulos e trabalhando uns com os outros. Tanto é que ele diz aqui: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. E fala aqui em Colossenses, na epístola de Colossenses também, né? De alguma maneira se pode entender aqui os irmãos fiéis também como líderes da igreja. E nós vemos mais uma vez isso, né? De que Paulo ele trabalhava conforme o mandado de Jesus, indo fazendo discípulos e trabalhando em cooperação uns com os outros. Né? Exatamente. Isso era essencial, porque se não houvesse essa rede, Paulo não teria metade do êxito que teve. Por exemplo, como Paulo soube da situação dos colossenses, as dificuldades que eles passavam? Exatamente. Epáfras foi lá e falou com ele. Agora, Paulo, então, ele tem uma resposta, mas como é que ele entregaria? Típico era o trabalhador com ele na obra. Ele foi, estando lá, tinha quem iria trabalhar com os crentes em si. Então, é importante nós entendermos que a obra não é feita por um homem. Não pode ser feita por um só homem. A obra é organizada. Ellen White, inclusive, fala que
o que acontecia em Filipos, né, na igreja dos filipenses, deveria ser um exemplo a seguir por toda a organização da igreja de Deus, né? Uhum. Sempre deveria haver essa organização e essa divisão ali de tarefas dentro da igreja, né? Exato. Então, quando a gente estuda a fundo a vida e o ministério de Paulo, a gente entende que ele tinha dezenas, não eram alguns poucos colaboradores, eram dezenas, dentre homens e mulheres. Haviam muitas mulheres também colaboradoras de Paulo. Elas nunca são chamadas de ministras. Uhum. Elas podem ser chamadas de servas no sentido de diaconisas. São chamadas de cooperadoras. Alguns textos vão traduzir o cooperador num sinônimo de ministro, e aí que alguns vão advogar que mulher pode ser ministra, mas é tirar o texto do contexto, é forçar a situação. O ponto é, nós tínhamos uma igreja organizada, uma igreja estruturada, havia uma liderança, haviam colaboradores de Paulo, homens, mulheres, pessoas que foram discipuladas por Paulo, em que era a sua rede missionária, uma estratégia evangelística mesmo para alcançar tanto judeus como gentios. Ou seja, a gente vê uma intencionalidade em tudo isso. E a igreja que deveria ser usada como exemplo foi a igreja de Jerusalém, deveria ser, então, a estrutura revelada ali em Atos capítulo 15, da ordem da igreja em Jerusalém, deveria ser reproduzida em todas as igrejas que fossem plantadas posteriormente. Essa ordem, ela é chamada de representativa. Por isso que a igreja adventista tem um sistema eclesiástico chamado representativo. Numa outra situação, porque esse é um tema muito amplo, né, para nós tratarmos, a gente pode abordar um pouquinho mais isso. Mas, em suma, a lição vem falando de uma igreja que era organizada, ou seja, o trabalho de Deus nos primórdios não era desorganizado e nunca será desorganizado. A igreja sempre trabalhará de uma maneira organizada, porque o céu é ordem e Deus trabalha de uma maneira sempre organizada. Tem esferas, não no sentido de superioridade, mas no sentido funcional, no sentido de chamado, no sentido de dom espiritual, de funções dentro da igreja, de bispos, de diáconos, e bispos, a gente tem aqui uma diversidade de palavras, como bispos muitas vezes podem ser presbíteros, essas são palavras para a mesma função, presbítero, bispo, pastor, ou Diáconos. episcopos, que vem aí traduzindo como bispo, é a mesma função, e a parte toda do diaconato, né? E a lição vem falando a respeito aqui de um ponto interessante, que muitas vezes Paulo usou assistentes, né? Assistentes literários para escrever as suas cartas, que são chamados de amanuenses. Então Paulo, ele tinha provavelmente muita dificuldade com seus olhos, né? Provavelmente pela visão que ele teve de Cristo glorificado na estrada de Damasco, ele teve esse espinho na carne durante todo o seu ministério. E ele tinha dificuldade de escrever, né? Para os Gálatas ele fala, né? Com grandes letras vos escrevi, ou lá no fim sempre falava assinatura é do meu punho, ou seja, eu assinei, não fui eu quem escrevi, mas eu ditei, as palavras são minhas, a autoridade é minha, mas eu vou assinar aqui para que vocês acreditem que essa epístola é minha. O que dá a entender que muitas vezes esse conceito de inspiração que alguns evangélicos têm foge um pouco também daquilo que a gente encontra na Bíblia, né? Paulo estava ditando e uma outra pessoa estava escrevendo. E aí eu não estou falando de inspiração pelo ditado, né? Mas a gente tem aspectos aqui de uma união do divino com o humano, e a gente tem aqui a formação da palavra de Deus. E é interessante, por fim, eu vou comentar aqui para nós irmos para as considerações finais, a disposição das epístolas de Paulo. Por que elas estão nessa sequência, né? É simplesmente por causa do tamanho. Não tem nada aqui de uma cronologia histórica, porque se nós tivéssemos uma cronologia, estaria Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão juntinhas, porque foram escritas na primeira prisão de Paulo em Roma. É simplesmente pelo tamanho, ou seja, Romanos é a maior epístola, daí vem 1ª, 2ª Coríntios, e vai diminuindo até chegar em Filemão, que é uma epístolazinha, né, uma cartinha aí bem pequenininha. Então esse é o ponto a respeito da disposição das epístolas de Paulo. Moses, vamos para as considerações finais. Essa lição ficou um pouco mais extensa,
quem sabe vai ficar aí em 1h20, mas porque a gente trabalhou bem a introdução também, criando uma base sólida para compreendermos as próximas lições. Vamos então para as considerações finais a respeito desta lição, que foi uma grande bênção, em que nós aprendemos que, através do sofrimento, Deus tem propósitos para alcançarmos pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. Amém. Realmente, eu creio que nós devemos orar a Deus pedindo a Ele que Ele nos inspire com o mesmo Espírito que inspirou a Paulo. Porque o chamado dos crentes nessa terra nunca foi para gozo, nunca foi para aproveitar os prazeres dessa terra. Na verdade, Ellen White tem um texto que eu não trouxe, infelizmente, mas ele diz assim, que na vida de uma pessoa podem vir tribulações, mas essa é a sorte da humanidade. Ou seja, você quer ter dificuldade? Elas vão vir. Você não quer? Elas vão vir. É o seu quinhão, né? Não A tem para onde questão é, escapar. como você vai lidar com as dificuldades? O que elas vão produzir em você? O fogo vai produzir em você cinzas e destruição? Ou o fogo vai produzir em você pureza, como faz com a prata e com o ouro? Então, isso é algo que se consegue espiritualmente, nós não podemos conseguir isso simplesmente decidindo isso na nossa mente. Nós precisamos que o Espírito plante esse desejo e esse sentir no nosso coração. E a carta aos Filipenses vai falar justamente sobre isso, sobre ter um mesmo sentir. Eu creio que vai ser uma bênção, porque Paulo aqui, ele faz literalmente um chamado à epístola inteira, dizendo, sejam vós do mesmo sentimento, tenham esse mesmo sentir. E o sentir está ligado totalmente ao sofrimento. Ele fala isso o tempo inteiro. Tipo, mesmo no sofrimento, dar glória a Deus, nos regozijar, tenham esse sentimento, como foi com Cristo Jesus. E que esse seja o nosso sentir também. Amém, louvado seja Deus. Eu quero finalizar lendo aqui sexta-feira, pelo menos algumas frases, né, desses dois parágrafos, dessas duas citações, na verdade, desses dois parágrafos da mesma citação, que diz assim, Deus escolheu você para a salvação por meio da santificação do Espírito e da fé na verdade. Portanto, permaneça firme. Se você servir a Deus com fidelidade, enfrentará preconceitos e oposição. É inevitável. Mas avance com mansidão e humildade, seguindo o exemplo de Cristo. E o segundo parágrafo menciona, para cada pessoa que está crescendo em Cristo, haverá momentos de luta intensa e prolongada. Por quê? Pois os poderes das trevas estão determinados a impedir esse progresso. Contudo, enquanto mantivermos nossos olhos fixos na cruz de Cristo em busca de graça, jamais cairemos. O Redentor promete estar sempre ao nosso lado. Amém. Então, amados, avancem, vamos avançar juntos. As tribulações, como disse o Moses, faz parte desta vida, mas também, quando amamos verdadeiramente, quando estamos progredindo, Satanás ele vai querer impedir este progresso. E ele vai trazer tribulação, mas Deus ele extrai coisas maravilhosas de coisas ruins. E da sua prisão, do seu sofrimento, da sua angústia, não causada por pecado, mas por estar fazendo o que é certo, por estar pregando a verdade, o evangelho, amando verdadeiramente em Cristo Jesus, Deus vai extrair de tudo isso um poderoso argumento para que as pessoas que estão ao redor vejam a revelação do caráter de Cristo através da sua vida e o evangelho seja pregado. Você aceita este chamado? Se sim, deixa aqui nos comentários, pastor, eu aceito este chamado. A vida de Paulo é uma inspiração para mim. A vida de Jesus é a maior inspiração para mim, então vamos avançar e que Deus te capacite, me capacite, ao Moses também, para aceitarmos este chamado e cumprirmos fielmente a missão. Vamos finalizar com uma oração? Moses, ora para nós, vamos finalizar. Nosso grandioso Deus, nosso amado Senhor e Salvador, nosso Deus, mas também o nosso irmão, que se fez homem e sofreu para que pudéssemos ter vida. Nós pedimos que nos faça dignos, não nos faça, mas aceita-nos, por mais indignos que sejamos, de passar os padecimentos que passaste, mas tendo o mesmo regozijo que tinha o seu servo Paulo. Amém. De saber que nos sofrimentos o caráter é aperfeiçoado e o Senhor é glorificado. Ajuda-nos a compreender espiritualmente essa verdade e planta em nosso coração para que o Satanás não possa tirá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela sua presença até aqui. Curta este material, compartilhe nas suas redes sociais, deixe aqui nos comentários toda a sua reação, toda a sua participação. Aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima lição em nome de Jesus. IAG, juntos avançaremos.